pessoal. Eu sou Natália Camarão, sou bolsista, pesquisadora do LAIS, e hoje eu estou de volta para dar continuidade com vocês às patologias das glândulas salivares, certo? Bom, então eu falarei hoje sobre o carcinoma mucoepidermoide, o adenocarcinoma de células acinárias, tumores malignos mistos, carcinoma adenoide cístico e o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau. Bom, começarei falando sobre o carcinoma mucoepidermoide, que é uma das neoplasias malignas de glândula salivar mais comum, certo? Devido ao seu potencial biológico altamente variável, esta lesão ela foi originalmente chamada de tumor mucoepidermoide. O termo reconhecia um primeiro grupo com características malignas e um segundo grupo que aparentemente se comportava como uma lesão benigna, com prognóstico favorável. Entretanto, posteriormente, os pesquisadores eles reconheceram que até mesmo os tumores mucoepidermoides de baixo grau, ocasionalmente, eles podiam exibir um comportamento maligno. Desta forma, o termo carcinoma mucoepidermoide é a denominação preferencial, certo? A maioria dos estudos demonstra que o carcinoma mucoepidermoide ele é a neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares, como eu disse inicialmente. O tumor, ele ocorre quase frequentemente numa ampla variação etária, estendendo-se da segunda até a sétima década de vida, mas raramente ela é vista na primeira década de vida, certo? Mesmo sendo a neoplasia maligna de glândulas salivares mais comum em crianças. Então, mesmo ela sendo mais comum em crianças, ela ainda assim é raramente vista na primeira década da vida. O carcinoma mucoepidermoide, ele é mais comum na glândula parótida e usualmente se apresenta como um aumento de volume assintomático. Alguns tumores, eles têm sido associados à história prévia de radioterapia da região de cabeça-pescoço e a maioria dos pacientes percebe, né, a presença da lesão com 1 ano ou menos de evolução. Embora haja relatos de aumentos de volumes tumorais com até anos de duração. Pode-se desenvolver dor ou paralisia do nervo facial e geralmente está associado a tumores de alto grau. As glândulas salivares menores, elas constituem a segunda localização preferencial, especialmente no palato, como vemos nessa imagem de cima. Os tumores de glândula salivar menor também se apresentam como aumentos de volume assintomáticos, que algumas vezes são flutuantes e têm uma coloração azulada ou avermelhada, que podem ser confundidos clinicamente com uma mucocélia. Embora o lábio inferior, o assoalho de boca, a língua e a região retromolar, elas sejam localizações incomuns para as neoplasias de glândula salivar, o carcinoma mucoepidermoide, ele é o tumor de glândula salivar mais comum em cada uma dessas localizações. Nessa imagem de baixo, vemos como exemplo o sítio, né, de ocorrência, a língua. Como o nome sugere, o carcinoma mucoepidermoide, ele é composto de uma mistura de células produtoras de muco e células escamosas, as células epidermoides. Adicionalmente, é típica a presença de um terceiro tipo de célula, a célula chamada de intermediária, e acredita-se que ela seja uma célula progenitora tanto para as células mucosas quanto para as células epidermoides. As células intermediárias, elas variam em aparência desde células pequenas e basaloides, que são as maternais, né, até as células ovoides levemente aumentadas
com citoplasma escasso e palidamente eosinofílico. Alguns tumores, eles também exibem um número variável de células claras, que algumas vezes podem fazer predominar o aspecto microscópico. Nós conseguimos ver essas células claras nitidamente nessa última imagem. Além disso, não é incomum a presença de um infiltrado linfóide associado que pode ser tão proeminente que, em alguns casos, a lesão ela pode ser confundida com um tumor metastático dentro de um linfonodo. Nessas três imagens, nós temos visões microscópicas do carcinoma mucoepidermoide, certo? Na primeira, temos uma visão em menor aumento, evidenciando um tumor moderadamente bem diferenciado, que exibe os espaços ductais, cistos circundados por células escamosas e também por células mucosas. Na segunda, temos numerosas células mucosas amplas circundando um espaço cístico. Conseguimos ver, né? Aqui nessa imagem do meio. E na terceira, como eu havia dito, temos um carcinoma mucoepidermoide de células claras. Bom, tradicionalmente, os carcinomas mucoepidermoides, eles têm sido classificados em 3 graus histopatológicos, com os seguintes critérios: quantidade de formação cística, grau de atipia celular e o número relativo de células mucosas epidermoides e intermediárias. Os tumores de baixo grau, eles exibem uma formação cística proeminente, atipia celular mínima e uma proporção relativamente elevada de células mucosas. Os tumores de alto grau, eles consistem em ilhas sólidas de células escamosas e intermediárias, que podem demonstrar um considerável pleomorfismo e atividade mitótica. As células produtoras de muco, elas podem ser infrequentes e algumas vezes pode ser difícil distinguir o tumor do carcinoma de células escamosas. Os tumores de grau intermediário exibem características que se situam entre os tumores de baixo grau e os de alto grau. Ocorre formação cística, mas é menos proeminente do que é observada nos tumores de baixo grau. Todos os 3 principais tipos celulares, eles estão presentes, certo? Porém, geralmente as células intermediárias, elas predominam. A atipia celular, ela pode ou não ser observada. Quanto ao tratamento do carcinoma mucoepidermoide, ele é determinado pela localização, grau histopatológico e estágio clínico do tumor. Tumores em estágio precoce da parótida geralmente podem ser tratados pela parotidectomia subtotal com a preservação do nervo facial. Os tumores avançados, eles podem necessitar da remoção total da glândula parótida, com a remoção também do nervo facial. Os tumores da glândula submandibular são tratados pela remoção total da glândula. E os carcinomas mucoepidermoides das glândulas salivares menores, usualmente, podem ser tratados através da excisão cirúrgica. Para as neoplasias de baixo grau, somente uma pequena remoção da margem de tecido normal circunjacente pode ser necessária, mas para os tumores de alto grau ou para os tumores grandes, deve ser realizada uma ampla ressecção, similar à que é realizada para os carcinomas de células escamosas. Se houver uma destruição do osso subjacente, deve lembrar que este também deve ser excisado. O esvaziamento cervical radical, ele é indicado para os pacientes com evidência clínica de uma metástase e pode também ser considerado para os pacientes com tumores grandes ou para tumores de alto grau. A radioterapia pós-operatória, ela também pode ser usada para tumores mais agressivos.
O prognóstico, ele depende do grau e do estadiamento do tumor. Os pacientes com tumor de baixo grau geralmente têm um bom prognóstico. A recidiva local ou a presença de metástases regionais são incomuns para a maioria dos sítios primários e cerca de 90 a 98% dos pacientes, eles são curados. O prognóstico para os pacientes com tumores de grau intermediário, ele é ligeiramente pior quando comparado aos tumores de baixo grau. E o prognóstico para os pacientes de tumores de alto grau, ele é reservado, com somente 30 a 54% de sobrevivência para estes pacientes. Por razões desconhecidas, os tumores da glândula submandibular estão associados a piores prognósticos do que os da glândula parótida. Os carcinomas, mucoepidermoides das glândulas salivares menores, por outro lado, geralmente apresentam um bom prognóstico, provavelmente porque a grande maioria ela é representada por tumores de baixo grau ou por tumores é, de um grau intermediário. Entretanto, os tumores de língua e de soalho de boca são menos previsíveis e podem demonstrar um comportamento mais agressivo. Adenocarcinoma de células acinárias. O adenocarcinoma de células acinárias é uma neoplasia maligna de glândulas salivares com células que exibem diferenciação acinar serosa. Como estes tumores, eles apresentam um comportamento não agressivo e estão associados a um bom prognóstico, esse tumor ele foi primeiramente chamado de tumor de células acinárias. Uma denominação não específica que não indicava se a lesão ela era benigna ou maligna. Entretanto, pelo fato de alguns destes tumores eles pelo fato de que alguns desses tumores metastatizam ou recorrem e levam à morte, hoje se acredita que os carcinomas de células acinárias, eles devam ser considerados malignidades de baixo grau. O tumor, ele ocorre em uma ampla variação de faixa etária, com um pico de prevalência relativamente elevado da segunda à sétima década de vida. A idade média, ela ocorre em torno de 40 anos de idade e aproximadamente 60% dos casos ocorrem em mulheres. O tumor, usualmente, se apresenta como um aumento de volume e crescimento lento, e a lesão, ela frequentemente está presente há muitos meses ou anos antes de o diagnóstico ser realizado. O tumor, ele pode ser assintomático, embora algumas vezes seja relatada dor e sensibilidade. A paralisia do nervo facial é um sinal infrequente, mas serve como um prognóstico, né, de tumores de parótida. Os adenocarcinomas de células acinárias, eles são altamente variáveis em sua aparência microscópica. O tumor, ele geralmente é bem circunscrito e algumas vezes pode até mesmo parecer encapsulado. Entretanto, alguns tumores, eles exibem um padrão de crescimento infiltrativo. As células mais características são as que têm características de células acinárias serosas, com abundante citoplasma granular basinofílico e um núcleo excêntrico, arredondado e hiperparado. Estas células, ela tem aparência bastante uniforme e a atividade mitótica, ela é incomum. Outras células, elas podem ser semelhantes às células do ducto intercalado e alguns tumores, eles também apresentam células com citoplasma claro e vacuolado, certo?
Bom, os adenocarcinomas de células acinárias, confinados ao lobo superficial da glândula parótida, eles são mais bem tratados pela lobotomia. Para os situados no lobo profundo, a parotidectomia total é geralmente necessária. É válido lembrar que pode ser necessário que o nervo facial ele seja sacrificado caso esteja envolvido pelo tumor. Os tumores submandibulares, por sua vez, eles são tratados pela remoção total da glândula. E os tumores de glândula salivar menor são tratados pela excisão cirúrgica com uma margem de segurança. O esvaziamento cervical, ele não é indicado a menos que haja uma evidência clínica de doença metastática. E a radioterapia adjuvante, ela pode sim ser considerada para a doença local não controlada. Para finalizar essa lesão, vale citar que o adenocarcinoma de células acinárias, ele está associado a um dos melhores prognósticos dos tumores malignos da glândula salivar. Tumores malignos mistos. Então, vou falar sobre o carcinoma, exadenoma pleomórfico, o carcinosarcoma e o tumor misto metastatizante, certo? Os tumores malignos mistos, eles representam a contraparte maligna do tumor benigno misto ou do adenoma pleomórfico. Essas neoplasias, elas constituem 2% a 6% de todos os tumores de glândula salivar e podem ser divididos em três categorias. O carcinoma, exadenoma pleomórfico, o carcinosarcoma e o tumor misto metastatizante. O mais comum desses tumores é o carcinoma exadenoma pleomórfico, que é caracterizado pela transformação maligna do componente epitelial de um adenoma pleomórfico benigno prévio. O carcinosarcoma é um tumor misto raro, com a presença de ambos os componentes, o carcinomatoso e o sarcomatoso. O tumor metastatizante misto apresenta características histopatológicas idênticas às do adenoma pleomórfico comum, ou seja, né, o tumor misto, como eu disse anteriormente. Apesar de sua aparência benigna, a lesão ela metastatiza. O tumor metastático, ele também apresenta uma aparência microscópica benigna, geralmente semelhante da lesão primária. Com relação ao carcinoma exadenoma pleomórfico, existem evidências bastante convincentes de que o carcinoma exadenoma pleomórfico ele representa uma transformação maligna dentro de uma lesão benigna prévia. Primeiramente, a média de idade dos pacientes com este tumor é cerca de 15 anos acima da média de idade dos pacientes com adenoma pleomórfico. Este tumor, ele é mais comum em adultos de meia idade e em idosos, com um pico de prevalência da sexta à oitava década de vida. Além disso, os pacientes, eles podem relatar que o aumento de volume, ele está presente por muitos anos, sofrendo algumas vezes, mais recentemente, um rápido crescimento, com dor e ulceração associada. Entretanto, alguns tumores, eles podem ter uma curta duração. E, além disso, as características histopatológicas, que serão discutidas posteriormente, né? Elas também sustentam a transformação maligna de um adenoma pleomórfico benigno e tem sido observado que o risco de transformação maligna em um adenoma pleomórfico, ele aumenta com o tempo de duração do tumor. Embora a dor ou o crescimento rápido não sejam incomuns, muitos casos se apresentam como um aumento de volume indolor indistinguível de um tumor benigno. Os tumores de parótida, eles podem causar uma paralisia do nervo facial.
Essas duas imagens são de um carcinoma exadenoma pleomórfico. Na primeira, vemos um aumento de volume na glândula parótida. Na segunda, nessa imagem de baixo, vemos uma massa esofítica, granular e ulcerada, preenchendo a palatina. O carcinosarcoma, ele é um tumor extremamente raro. Muitos casos, eles têm sido relatados na glândula parótida, mas a lesão, ela também tem sido relatada na glândula submandibular e nas glândulas salivares menores. Os sinais e sintomas clínicos, eles são semelhantes aos do carcinoma exadenoma pleomórfico, e alguns pacientes, eles apresentam uma história prévia de adenoma pleomórfico benigno, embora outros casos, eles pareçam originar-se de novo. O tumor misto metastatizante, ele também é raro. Assim como os outros tumores malignos, a maioria dos casos origina-se na glândula parótida, mas o tumor primário, ele também pode ocorrer na glândula submandibular ou nas glândulas salivares menores. As metástases, elas têm sido encontradas com maior frequência nos ossos ou nos pulmões, mas também podem ocorrer em outros sítios, como nos linfonodos regionais, na pele ou no fígado. A maioria dos pacientes apresentam uma história prévia de um tumor misto benigno, o qual fora excisado de muitos anos antes, né? E muitas vezes o tumor primário, ele exibe múltiplas recidivas antes que a metástase ocorra. Outras características histopatológicas, o carcinoma ex-adenoma pleomórfico, ele exibe uma aparência microscópica variável. Geralmente, podem ser encontradas áreas típicas de adenoma pleomórfico benigno e podem constituir uma grande porção ou somente uma pequena porção da lesão. Dentro do tumor, encontram-se áreas de degeneração maligna do componente epitelial, caracterizada pelo pleomorfismo celular e pela atividade mitótica anormal. Essas alterações são mais frequentes na forma de um adenocarcinoma pobremente diferenciado, mas outros padrões podem também se desenvolver, incluindo o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, o carcinoma do ducto salivar, o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico. O componente maligno, ele geralmente apresenta um padrão de crescimento agressivo, com a invasão da cápsula e infiltração dos tecidos circunjacentes. Entretanto, em raras ocasiões, pequenos focos eles são descobertos no centro de um tumor misto encapsulado. Devido ao fato destes tumores apresentarem um prognóstico comprovadamente mais melhor comparado aos tumores invasivos, eles têm sido denominados carcinoma ex-tumor misto não invasivo ou carcinoma in situ ex-tumor misto. O carcinosarcoma, ele é um tumor bifásico, exibindo tanto áreas de componente carcinomatoso quanto áreas de componente sarcomatoso. O componente epitelial geralmente consiste de um adenocarcinoma pouco diferenciado ou de um carcinoma indiferenciado. A porção sarcomatosa, ela geralmente predomina no tumor e apresenta-se usualmente na forma de um condrosarcoma, podendo também apresentar características de osteosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, rabdomiosarcoma ou a histiocitoma fibroso maligno.
Em algumas lesões, há evidência da origem a partir de um tumor misto benigno. O tumor misto metastatizante, ele apresenta características microscópicas de um adenoma pleomórfico benigno, tanto nos sítios primários quanto nas áreas metastáticas. Não são observadas alterações histopatológicas malignas nessa lesão. Quanto ao tratamento e prognóstico, o carcinoma exadenoma pleomórfico invasivo, geralmente, ele é mais bem tratado pela incisão cirúrgica ampla, possivelmente em conjunto com o esvaziamento cervical local e a radioterapia adjuvante. O prognóstico, ele está relacionado com os subtipos histopatológicos do componente maligno. Um estudo, ele mostrou que os carcinomas bem diferenciados, como os adenocarcinomas polimorfos de baixo grau, apresentam uma taxa de sobrevida em 5 anos próxima aos 90%. Em contraste, o prognóstico ele é bem pior para os pacientes com tumores pouco diferenciados, ou que tenham invadido mais de 8 milímetros além da cápsula residual, ou do tumor benigno residual. Entretanto, para casos de carcinoma in situ não invasivo, ex-tumor misto, o prognóstico ele é semelhante ao do tumor misto benigno. Os carcinosarcomas, eles são tratados pela excisão cirúrgica radical, que pode ser combinada com a radioterapia e com a quimioterapia. O prognóstico ele é pobre, com cerca de 75% dos pacientes ou evoluindo ao óbito em decorrência de suas doenças, ou desenvolvendo recorrências locais ou metástases. O tratamento para o tumor misto metastatizante consiste na excisão cirúrgica de ambos, né? Do tumor primário e da lesão metastática. Tem sido relatada uma taxa de mortalidade de 22% para esses casos. Carcinoma adenoide cístico. O carcinoma adenoide cístico é uma das neoplasias malignas de glândula salivar mais comum e mais bem reconhecida. Esse carcinoma, ele pode ocorrer em qualquer glândula salivar, mas aproximadamente 50 a 60% originam-se nas glândulas salivares menores, sendo o palato a localização mais comum para as lesões de glândula salivar menor. Esta lesão, ela é mais comum em adultos de meia idade e é raro nos indivíduos com idade abaixo dos 20 anos. Há uma distribuição igual entre os sexos, embora alguns estudos tenham demonstrado uma discreta predileção pelo sexo feminino. O carcinoma adenoide cístico, ele geralmente se apresenta como um aumento de volume de crescimento lento, e a dor é o achado clínico mais comum e mais importante nesses casos, ocorrendo ocasionalmente na fase precoce do curso da doença, antes que haja uma tumefação clinicamente detectável. Os pacientes, eles geralmente se queixam de uma dor inespecífica, constante e de baixo grau, que aumenta a intensidade gradativamente. Histologicamente, o carcinoma adenoide cístico ele é composto por uma mistura de células bioepiteliais e células ductais que podem apresentar um arranjo variável. São reconhecidos três principais padrões histopatológicos, que são eles o cribriforme, o tubular e o sólido. Usualmente, uma combinação desses três padrões é vista e o tumor ele é classificado com base no padrão predominante. O padrão cribriforme é o mais clássico e de aparência mais bem reconhecida.
caracterizado pela presença de ilhas de células basaloides que contêm múltiplos espaços cilíndricos, semelhantes a espaços císticos, lembrando um queijo suíço. Esse nome, né, ele é tipicamente usado para a formação. Esses espaços, eles geralmente contêm material mucoide, levemente basofílico, e um produto eosinofílico hialinizado, ou uma combinação da aparência muco e hialinizada. Algumas vezes, o material hialinizado, ele pode circundar as ilhas cribriformes, como podemos notar nessa imagem, né? Ou pequenos cordões tumorais podem estar permeados pelo estroma hialino. As células tumorais, elas são pequenas e cuboidais, exibindo um núcleo extremamente basofílico e pouco citoplasma. Estas células, elas têm uma aparência bastante uniforme e a atividade mitótica, ela é raramente vista na conformação cribriforme. No padrão tubular, as células tumorais, elas são semelhantes, mas podem ocorrer como múltiplos pequenos ductos ou túbulos dentro de um estroma hialinizado. O lume tubular, ele pode ser delimitado por uma ou diversas camadas de células, e algumas vezes, tanto a camada de células ductais quanto as células mioepiteliais, elas podem ser identificadas. A variante sólida consiste em grandes ilhas ou lençóis de células tumorais que demonstram pouca tendência para a formação de ductos ou cistos. Ao contrário dos padrões cribriforme e tubular, no pleomorfismo celular, a atividade mitótica, bem como focos centrais de necrose no centro das ilhas tumorais, elas podem sim ser observadas. Um achado altamente característico do carcinoma adenoide cístico é a tendência à invasão perineural, como mostra a imagem, o que provavelmente corresponde ao achado clínico de dor nesses pacientes. Algumas vezes, as células, elas parecem apresentar um arranjo em redemoinho ao redor do feixe nervoso. Entretanto, a invasão perineural, ela não é um achado patognomônico do carcinoma adenoide cístico, podendo também ser vista em outras neoplasias malignas de glândula salivar, especialmente o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, que veremos mais adiante. Com relação ao tratamento e prognóstico, trata-se de um tumor implacável que tende a recidiva local e eventual metástase à distância. E, em geral, a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, assim como a radioterapia adjuvante, ela pode melhorar a sobrevida do paciente em alguns casos. A metástase para linfonodos regionais, ela é incomum, sendo o esvaziamento tipicamente contraindicado e devido ao prognóstico pobre, independentemente do tratamento, os clínicos eles devem ser cautelosos contra o inútil tratamento cirúrgico agressivo e mutilante para os casos dos tumores grandes ou para os casos que já exibam metástases. Devido à tendência a recidivas tardias e a metástases do tumor, a taxa de sobrevida em 5 anos apresenta um significado limitado e não equivale a uma cura. A taxa de sobrevida em 5 anos pode ser tão alta quanto 70%, mas continua a diminuir com o passar do tempo. A sobrevida em 10 anos é de aproximadamente 50%, em 20 anos, de somente 25%,
dos pacientes. Além disso, né, não, o, os tumores com padrão histopatológico sólido, eles estão associados a um prognóstico pior do que o observado para os padrões cribriforme ou tubular, e de acordo com a localização, o prognóstico ele é pior para tumores originários no seio maxilar e da glândula submandibular. O adenocarcinoma polimorfo de baixo grau é a neoplasia maligna de glândula salivar mais recentemente reconhecida, tendo sido inicialmente descrita em 1983. Antes dessa identificação como uma entidade distinta, os exemplos deste tumor foram classificados como um adenoma pleomórfico, uma forma inespecífica de adenocarcinoma, ou algumas vezes como um carcinoma adenoide cístico. Entretanto, uma vez reconhecido como uma entidade específica, ficou comprovado que este tumor possui aspectos clínico-patológicos distintos e é um dos tumores malignos de glândula salivar menor mais comum. Uma das características clínicas é um tumor quase exclusivo das glândulas salivares menores. Entretanto, raros exemplos também têm sido relatados nas glândulas maiores, tanto surgindo de novo ou como componente maligno de um carcinoma exadenoma pleomórfico. 65% dos casos, eles ocorrem no palato duro ou no palato mole, sendo o lábio superior e a mucosa jugal as outras localizações mais comuns. É mais frequente em idosos, tendo um pico de prevalência da sexta à oitava semana de vida, e 2/3 de todos os casos ocorrem em mulheres. O tumor, ele se apresenta mais comumente como um aumento de volume indolor que pode estar presente por um longo período de tempo, com um crescimento lento. Ocasionalmente, esta está associada a sangramento ou desconforto. O tumor, ele pode erodir ou pode infiltrar o osso subjacente. Histologicamente, as células tumorais do adenocarcinoma polimorfo de baixo grau têm uma aparência enganadoramente uniforme. As células, elas apresentam um formato que varia do arredondado ao poligonal, com bordos indistintos e citoplasma variando do pálido ao eosinofílico. O núcleo, ele pode ser arredondado, ovoide ou fusiforme. Tais núcleos, usualmente, são palidamente forados, embora possam ser mais basofílicos em algumas áreas. As células, elas podem exibir diferentes padrões de crescimento, de onde vem o termo polimorfo. As células, elas podem crescer em um padrão sólido ou formar cordões, ductos ou grandes espaços císticos, e em alguns tumores pode ser evidenciado um padrão cribriforme, mimetizando um carcinoma adenoide cístico. Em menor aumento, o tumor, algumas vezes, ele aparenta ser bem circunscrito. Entretanto, as células periféricas, usualmente, elas estão infiltrando, invadindo o tecido adjacente em um padrão de fileira única, como podemos ver nessa imagem. Pode ser observada a extensão para o osso subjacente ou para o músculo esquelético.
Vale citar ainda que a invasão perineural ela é comum. Outra característica que ela pode levar à confusão diagnóstica com o carcinoma adenoide cístico. Assim sendo, a distinção entre esses dois tumores ela é importante devido ao fato de seus prognósticos eles serem amplamente diferentes. O adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, ele é mais bem tratado pela excisão cirúrgica ampla, algumas vezes incluindo a ressecção do osso subjacente. A metástase para linfonodos regionais, ela é relativamente incomum, ocorrendo em apenas menos de 10% dos pacientes. Desse modo, o esvaziamento cervical, ele parece não ser necessário, a menos que haja evidência clínica de metástase cervical. As metástases à distância, elas são raras e, em geral, o prognóstico ele é relativamente bom. As recidivas, elas têm sido relatadas em 9 a 17% de todos os pacientes, mas isso, usualmente, pode ser controlado com a reexcisão da lesão. A morte em decorrência do tumor, ela é rara, mas pode ocorrer secundariamente a extensão direta para alguma estrutura vital. Bom, finalizamos aqui a nossa web sobre as patologias das glândulas salivares e é importante frisar que os tumores de glândulas salivares, eles constituem uma importante área do campo da patologia oral e maxilofacial. As glândulas salivares maiores e menores são com frequência sede de doenças que podem manifestar-se clinicamente por aumento de volume e distúrbios secretórios. Entretanto, a determinação de um correto diagnóstico pode ser dificultada pela falta de informação sobre quais lesões se manifestam mais comumente e quais são raramente observadas, bem como a história clínica, os sintomas relatados e o conhecimento das características clínicas, como a localização, a presença de dor e a duração. De forma geral, pode-se dizer que dois terços a 3/4 de todos os tumores de glândula salivar ocorrem na glândula parótida e 2/3 a 2/4 desses tumores de parótida, eles são benignos. O adenoma pleomórfico, ele é indubitavelmente o tumor mais comum, ele corresponde a 53 a 77% de todos os casos na glândula parótida, e uma variedade de tumores malignos podem ocorrer, sendo o carcinoma dermoide, de um modo geral, o mais frequente. De todos os tumores de glândula salivar, 8% a 11% ocorrem em glândula submandibular, mas a frequência de neoplasias malignas nesta glândula é aproximadamente o dobro da frequência observada na glândula parótida, variando de 37% a 45%. Quanto aos tumores da glândula sublingual, eles são raros, certo? Compreendendo não mais que 1% de todos os tumores de glândula salivar. Entretanto, 70% a 90% dos tumores das glândulas sublinguais são malignos. Com relação aos tumores das várias pequenas das pequenas glândulas salivares menores, né? Eles representam 9% a 23% de todos os tumores, o que faz dessa a segunda localização mais comum para as neoplasias de glândula salivar, merecendo também bastante atenção. Finalizamos então aqui a nossa web palestra sobre as patologias das glândulas salivares e com ela também encerramos as webs de odontologia de 2018. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.